o que a Ana falou, talvez em algum momento você vai ser a melhor mãe e talvez em outro momento você vai ser a melhor empresária. E tá tudo bem, você não precisa ser a melhor em tudo. Bonjour, madame! Seja muito bem-vinda ao Ponta Solta Podcast, o primeiro e único a abrir a verdade nua e crua por trás de alguns dos maiores negócios femininos, negócios digitais, negócios físicos, carreiras. Aqui o nosso grande propósito é impulsionar cada vez mais mulheres em todas as áreas da sua vida, seja na maternidade, seja nos negócios, seja na sua carreira, na sua marca pessoal, no seu nome como um todo. Eu me chamo Maia Santos, sou host do podcast e fundadora da Comunidade Wonder, a maior comunidade de posicionamento para empresários. E aqui nós temos episódios novos toda terça-feira ao meio-dia, tanto no Spotify quanto no YouTube. Inclusive, se você estiver nos assistindo pelo YouTube, não esqueça de comentar abaixo, de deixar o seu like, de se inscrever no canal. E se você estiver nos ouvindo pelo Spotify, não esqueça de avaliar aqui o podcast, porque quanto mais vocês avaliam, quanto mais vocês trazem sugestões de convidadas, de temas, de assuntos, melhor é, tanto aqui pra gente, porque a gente sempre vai buscar servir ao máximo vocês e trazer os temas que vocês mais pedem, mas também porque toda vez que você avalia o podcast, a gente vai subindo no ranking. E o nosso grande propósito, nosso grande objetivo é alcançar, e quem sabe, os tão sonhados top 10 de podcasts de negócios no Brasil e no mundo. E hoje nós vamos falar sobre um tema crucial, um tema extremamente importante. E para que vocês possam entender a dimensão do que a gente vai conversar, e tenho certeza que vai ser um bate-papo muito gostoso, durante muito tempo, o mercado corporativo, ele sempre foi um espaço que a gente sabe que é majoritariamente masculino. E aos poucos as mulheres elas foram conquistando todo esse espaço, abrindo novos caminhos e provando na prática que competência, liderança e visão não tem gênero. Ainda existem, claro, resistências, desafios, mas também existem histórias inspiradoras de mulheres que ocuparam lugares importantes e se tornaram referências em suas áreas. E para conversar sobre esse tema, que será construindo autoridade em um mercado dominado por homens, trouxemos duas convidadas que viveram esse desafio na prática. A primeira começou a trabalhar ainda criança. Aos 8 anos, conseguiu seu primeiro dinheiro para comprar o vestido que sonhava usar no Natal e pouco tempo depois montou uma barraquinha de doces em frente de casa para ajudar nas despesas da família. Décadas depois, aquela mesma mentalidade empreendedora a levou a construir uma carreira de mais de 20 anos no mercado financeiro, passando por grandes instituições como Bradesco e Safra. Hoje é planejadora financeira e sócia da AVG Capital, onde assessora clientes e participa da gestão de uma carreira que ultrapassa centenas de milhões de reais. Recebam nossa convidada, Ana Paula Carvalho. Seja bem-vinda. Obrigada, Maia. Muito obrigada pelo convite e eu estou muito feliz de poder participar e contribuir aqui com o seu podcast. E ao lado dela, uma empreendedora que também demonstrou desde cedo sua vocação para os negócios. Ainda criança, vendia coquinhos, doces, bijuterias no condomínio onde morava. E depois de construir carreira no mercado financeiro e atuar por anos no Bradesco, tomou uma decisão ousada: deixar a carreira estável para empreender. Foi assim que fundou a AVG Capital, escritório parceiro do BTG, que hoje está entre os 15 melhores da rede e já recebeu por 3 anos consecutivos o prêmio de melhor NPS de atendimento. Recebam também Andressa Bergamo. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Maia. Prazer enorme também estar aqui. Obrigada pelo convite. Vai ser muito bacana esse bate-papo aí. A gente está super ansiosa para conversar bastante sobre vários temas. Eu que estou empolgada aqui para poder aprender mais com vocês. E eu queria que vocês contassem brevemente um pouco da trajetória de vocês, um pouco da jornada de vocês e como foi construir todo esse resultado grandioso, ocupar esse espaço que vocês ocupam hoje. Legal. Bom, eu vou começar um pouco falando sobre então a minha trajetória. Como você falou ali um pouquinho, comecei a trabalhar bem cedo,
Antes de entrar na carreira no sistema financeiro, eu trabalhei em um outro lugar como auxiliar administrativa, então eu queria trabalhar, gostei muito de ficar em casa, então, trabalhar e ganhar meu dinheiro. Então eu entrei no banco aos 20 anos, eu estou com 46, então eu tenho aí 26 anos de carreira no mercado financeiro. Então, trabalhei a princípio no BCN, depois o BCN foi incorporado pelo Bradesco, fiquei por lá entre BCN e Bradesco 16 anos, aí depois 4 anos no Safra, e aí desde 2021 eu estou aqui no BTG, né, no escritório, na VG Capital, em conjunto com a Andressa. Nós trabalhamos juntas, né, então assim, a nossa relação vem lá da época do Bradesco, foi lá que a gente se conheceu, e aí quando ela montou o escritório, fundou o escritório, eu estava no Safra. Então, estava tendo ali uma outra oportunidade. Fiquei por lá 4 anos. Pensei, agora é o momento de empreender, de fato, e dar um outro rumo para minha carreira. Caramba. Então, assim, e como é que vocês se conheceram? Como é que foi essa conexão? Foi no próprio Bradesco, né? Porque eu também... eu comecei minha carreira no mercado financeiro dentro do banco também, do Bradesco. E aí eu já fui para a área de Private Banking, né? Que era onde a gente trabalhava em conjunto. Que a gente atendia aí contas de clientes de alta renda mesmo, né? Um perfil mais sofisticado. E a Ana era minha par, né? A gente trabalhava em conjunto mesmo. A gente dividia o mesmo assistente. Chegava uma de frente para outra. E aí, enfim, só que aí os caminhos foram mudando, né? A Ana acabou indo para uma outra jornada ali dentro do Safra, e eu fiquei até mais um pouco dentro do Bradesco, até que o momento que eu acho que virei uma chave ali e falei, poxa, eu acho que eu preciso sair desse mundo, assim, muito engessado e ir para algum lugar que eu consiga ser um pouco mais livre, né? Tanto na dinâmica do dia a dia, quanto até para a gente conseguir recomendar os investimentos, né? A parte toda de finanças para os nossos clientes sem viés. E aí foi onde eu também, foi em 2019, acho que foi uma virada ali que eu falei, poxa, eu vou procurar. E realmente saí conversando com o mercado todo, entendendo onde era bom, onde não era, o que cada um fazia. E até que o BTG estava começando naquele momento, inclusive naquele ano ali o B2B, né, que é essa área, esse segmento. E aí eu assinei com eles, falei, vamos lá, seja o que Deus quiser. Assim, foi um tiro no escuro mesmo, acreditei que o projeto poderia ser bacana, poderia ser legal. Era um lugar que eu não ia ter nenhum viés para ficar tendo que colocar produtos na conta do meu cliente, enfim, coisas que a gente não acreditava, né, para bater as metas, como a gente já via muito no banco. Então, isso me deu muita tranquilidade, a transparência, a liberdade, e eu falei, é isso que eu vou fazer. E aí, enfim, comecei em 2019, e continuava falando, né, com a Ana, até que 2021 ela falou, agora acho que é meu momento. Tomou a decisão. Sim, porque eu também cheguei nesse momento, assim, a nossa carreira no banco, como no atendimento, né, aos clientes ali na área de Private Banking, assim, todos os lugares têm ali seus objetivos, as suas metas. Então, tinham algumas que a gente não concordava muito, né? Então, chegou um momento que eu falei, não dá mais, né? Não dá, eu preciso buscar ali uma alternativa. Assim, eu gostaria de continuar no mercado financeiro, mas não no modelo que eu estava. Então, aí foi quando eu já sabia que ela estava lá no BTG, no escritório, né, do BTG, e foi uma marca que eu sempre admirei também. Falei, bom, acho que faz sentido, aí nós conversamos, aí eu... Levou um tempo, assim, para amadurecer a ideia. Acho que eu não consigo tomar decisões, assim, muito... É uma mudança grande, brusca. Exatamente. E aí, tipo, entra também a parte da vida pessoal, né? Porque eu tenho 2 filhas. Então, assim, depois que eu me divorciei, eu fui mãe, carreira solo, praticamente. Então, não dava para tomar uma decisão precipitada. Então, tinha pensar bastante. Que colocar isso no papel. Exatamente. E aí, eu me senti preparada para isso... e tô, assim, super feliz. Quantos anos tem suas filhotas? Que eu fui mãe super jovem. Uma tem 28. Oh, meu Deus, um pouco mais que a minha idade. Eu imaginei. E a outra tem 23. 23. Então eu fui mãe super jovem, fui mãe com 18 anos. E tive a Amanda, e depois de 4 anos e meio, aí eu tive a Giovana.
Então, foi bem desafiador, assim. Porque, imagina, ter filho com 18 anos, quando a minha filha chegou, eu olhei e falei assim, eu não sabia o que eu fazia. Não sabia. E conciliar com a carreira, trabalho, chorando, né? Tipo, exato, e tudo, né? Então, eu era casada naquele momento, aí eu fiquei casada há 10 anos, mas depois que eu me divorciei foi bem desafiador. Esses dias até mesmo ela estava falando isso comigo, né? Como você conseguiu? Porque agora ela tá com um bebê pequeno, né? Não é quanto tempo? Ele tem 1 ano e 3 meses. Meu Deus. E aí eu tô enfrentando o que ela enfrentou há 30 anos atrás. Mas é muito complexo, né? Assim, quando a gente vê, ainda mais agora, a gente tem, acho que na época dela é pior ainda, porque você é CLT, você tem que cumprir horário. Não tem essa de, vou chegar mais tarde, vou sair mais cedo, né? Você tem que entrar às 8h30, sair às 6. Ou se a filha tá doente. Não tinha home office. Imagina, né? Ou se a filha tá doente, tem que ir. Ou no máximo você leva um atestado e ainda escuta um pouco, né? Então, era muito pior. Hoje a gente, por mais que a gente tenha um pouco mais de flexibilidade, mas querendo ou não, a gente tá em outra posição. Hoje, por exemplo, eu assumo o meu escritório. Então, eu não posso simplesmente, peraí, hoje eu vou ficar o dia inteiro com meu filho, vou resolver. Não dá. Então, a gente tem que ir ajustando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, trabalha aqui, aí você faz um home office, talvez, e assim vai, né? Então, assim, é bem dinâmico. E aí eu falei pra ela esses dias mesmo, eu falei, Ana, pelo amor de Deus, como é que você conseguia como é que lidar você conciliou com tudo tantos isso? papéis? E a vida da mulher? É sempre vários papéis que você acaba tendo que conciliar, seja como mãe, como filha, como empreendedora, como profissional, CLT. Então, são muitos papéis que a mulher acaba tendo que desempenhar. E eu queria muito entender, assim, quais foram os maiores obstáculos que vocês enfrentaram sendo mulheres e estando em um setor que a gente sabe que tradicionalmente é mais dominado por homens, tem mais a presença masculina. Acredito que agora mudou bastante esse cenário nos últimos anos, mas a gente sabe que a predominância ainda é mais masculina. Quais foram os maiores desafios que vocês enfrentaram? Olha, eu vou até comentar um meu que, assim, eu acho que foi um marco muito grande. Quando eu trabalhava no Bradesco, inclusive, eu era assistente ainda, e aí eu fui promovida a ser gerente, e eu assumi o papel de um rapaz de mais de 60 anos que tinha saído para se aposentar. E aí eu ia tomar conta dos clientes dele. Então, assim, foi uma mudança muito drástica para os próprios clientes. Imagina, né? Ele ser atendido por um senhor de 60, 65 anos, aí agora chega uma menina, porque na época ainda mais tinha cara de mais nova, tal. Então, assim, eu tive que me provar muito, né, pra pessoa, pros investidores, pros clientes entenderem o meu potencial, e não porque eu tava lá por algum motivo, né? Então, eu acho que foi muito desafiador. Eu precisei realmente, assim, mostrar tudo que eu sabia, tudo que eu aprendi, tudo que eu estudei, porque senão eles achavam que era só um rostinho, uma menininha lá sentada com eles, né? Então, acho que esse foi um momento aí que eu vivi uma fase muito longa da minha vida, foi o começo, inclusive, da minha carreira praticamente, mas foi muito bom, porque eu aprendi bastante com isso, né? Então, eu já entrei no, assim, você tem que se virar. Furacão. E acho que outro ponto também, quando eu entrei no BTG em 2019, eu comecei a participar dos eventos do banco, e assim, era eu e mais, sei lá, 5 meninas, no máximo. Então, assim, não tinha mulher no banco, não tinha nada de mulher, era muito pouco. E hoje a gente vê até semana passada, né, que a gente foi num dos maiores eventos que o BTG hoje participa, né, que é o Summit BTG 2026 que a gente participou, e assim, quantas mulheres tinham naquele evento. Então a gente vê o crescimento, a evolução e como as mulheres entraram mesmo de cabeça no mercado financeiro e estão dominando bastante. E eu acho que assim, nós, mulheres, a gente tem vários pontos muito positivos, né? A gente faz várias coisas ao mesmo tempo. A gente se preocupa muito, né, com essa parte. Você falou, a gente ganhou 3, a gente ganhou agora o último de novo, 4 anos consecutivos com o melhor NPS, a satisfação do cliente. Então, por quê? Porque é um escritório com uma composição muito maior de mulher também. Sou eu e a Ana na gestão. Tem esse cuidado. Tem muito. Então, a gente presta mais atenção e a gente sente que a equipe acaba vindo junto com a gente nesse ritmo. Então, a gente vê a diferença que é um escritório também comandado por mulheres. Para mim foi bem desafiador, assim, principalmente por conta, assim, de ser tão jovem e engravidar. Então, assim, a gente sabe que isso daí acaba postergando um pouco, né, a nossa carreira. E por incrível que pareça, assim, quando eu senti assim, um certo preconceito, o pior que foram
de mulheres. Assim, isso que é mais dolorido, né? Porque quando eu fiquei grávida da segunda filha, eu estava mais ou menos 1 ano no banco. Eu tinha mudado de emprego, né? Então estava 1 ano no banco. Eu estava no meio da faculdade. Então, assim, né? A gente com 20 anos, 22 anos, pensou em engravidar, engravida, e é isso. Se eu não tomar cuidado, vai engravidar. Eu estava casada já também, fiquei grávida da segunda, e eu senti um julgamento, um julgamento das próprias meninas que trabalhavam comigo. Porque, como assim, né? Você já tem uma filha, agora tá tendo outra filha, e então, assim... Eu senti trabalha isso. muito. Exato, mas assim, como assim? Você tem 22 anos, já tá na segunda filha. Então, assim, foi um certo julgamento, porque eu era muito jovem. E, de fato, eu falo hoje pras minhas filhas, pelo amor de Deus, nem imagino minha filha. Tipo, minha filha, quando tinha 18 anos, com um filho. Não imagino, não foi o... Talvez não foi o melhor... mas, assim, não tem regra, né? Não tem regra. E hoje eu vejo, assim, realmente o pedágio foi alto, mas eu tô muito tranquila. Então, hoje eu tô bem tranquila com as meninas crescidas. Assim, no ambiente de trabalho, as áreas que eu trabalhei sempre tiveram, assim, acho que meio a meio, sabe? Homem e mulher. Claro que, assim, a gente tem parece que a mulher, ela tem que se provar mesmo, né? Mais do que o homem nesse ambiente financeiro. Mas assim, quando a gente fala de atender, no caso a gente atende pessoas físicas, né? Então, assim, eu acredito, eu acho até que a maior parte dos clientes até preferem ser atendido por mulher, porque a pessoa física é diferente de você atender pessoa jurídica ou atender empresas, é um pouquinho diferente, eu acho. Então, eles preferem, às vezes, até a mulher, porque sabe que a mulher, ela é mais detalhista, ela é mais cuidadosa, então ela vai se preocupar, se atentar a coisas que talvez o homem não se atentaria. Então, assim... Agora tem um outro lado também, né? Às vezes de clientes que confundiam as coisas. Mas, assim, eu sempre me posicionei de uma forma que... Assim, tentava não abrir espaço para outros tipos de coisa, porque a gente sabe o que acontece, né? Exato, né? Num todo, né? Não só o mercado financeiro, mas a mulher está exposta e vulnerável a isso a qualquer momento. Exatamente. Então, assim, quando a gente trabalha de forma séria, mostra porque tá ali, sabe? E não dá... E se posiciona, né? Porque a mulher, às vezes, ela tem medo de se posicionar, então ela tem que se posicionar. A gente, hoje em dia, né, assim, ainda mais assim, na idade de vocês, assim, é outra mentalidade. Eu vejo as minhas filhas falando lá em casa, falo, meu Deus, como eu tô, assim, ultrapassada, né, do jeito, da forma... Mas é que são gerações diferentes e criações diferentes também, contextos totalmente diferentes. Exatamente, então a geração da minha mãe já foi uma coisa, a minha outra, e das minhas filhas já é outra, que é igual a sua, né? Então, eu acho que os meninos também, eles estão aprendendo, os homens, eu acredito que essa nova leva de homens que vai vir aí pro mercado, eu acredito que eles já estão entendendo um pouco mais sobre isso, sobre o respeito à mulher, sabe? Sobre ver as coisas de forma mais igualitária, né? Mas mesmo você trouxe essa questão do posicionamento, eu trabalho com o posicionamento de mulheres e a maior dificuldade que todas trazem não é, eu não sei o meu nicho, eu não sei o modelo de negócio. A maior dificuldade eu não sei como colocar um limite, eu não sei como falar não para um cliente inconveniente, eu não sei como expor a minha opinião, a minha visão, os meus valores no digital, sem ter o medo de ser julgada por isso, de ser criticada. Então você vê que mesmo com todo o avanço que a gente teve, com toda a mudança de mentalidade, de tudo, ainda assim a maior dificuldade das mulheres é o se permitir se impor e aceitar que você não vai agradar todo mundo, e isso faz parte do jogo. Tem uma situação engraçada, claro, eu não vou falar nomes aqui, mas ela inclusive participou disso, porque assim, eu atendi um cliente num banco, e aí nós íamos almoçar de vez em quando, então, sabe assim, aquela coisa que ele joga pra ver se você, sabe, até onde você vai, sabe? E aí, até uma certa vez que ele foi muito claro, eu olhei na cara dele e falei assim, eu sou uma boa gerente pra você? Aí ele falou assim, claro. Eu falei, então, é isso, o limite é aqui. Tipo, olhei na cara dele e falei, o limite é aqui, não vai passar daqui. Se você não tiver, assim, só que assim, dependendo, né, às vezes você pode até perder o emprego. Exato. Mas assim, eu sabia do meu trabalho, eu sabia que eu fazia um trabalho certo, enfim.
Quando eu saí, essa pessoa foi atendida aqui pela nossa amiga Andressa. Passou, né? Então, porque quando a gente sai, eu saí do Bradesco, fui para outro, então a minha carteira... alguns clientes passaram para ela, passaram a ser atendidos por ela. Aí, o que aconteceu? Foi a mesma coisa. Sim, mas ele falou que, tipo, numa das situações ele me elogiou, né? É verdade. Não, muito. Inclusive, Sim. ele falou, até eu senti muita falta dela, poxa, porque era uma das melhores gerentes que eu já tive até o momento. Eu não sabia de nada disso que tinha acontecido até aquele momento. Né? E ele até comentou assim, ele fez um elogio dela, até para o nosso diretor, né? Como profissional. Então, assim, por mais que a gente se imponha dessa forma, às vezes a gente acha que a pessoa vai achar ruim ou que vai ficar, né, vai ficar uma situação desconfortável, mas muito pelo contrário, ele entendeu que a regra era essa e seguiu o jogo, foi ótimo. Mas depois ela acabou saindo e veio a bucha pra mim. Aí você que teve que lidar. Não, mas aí eu já sabia a letra também, já imaginava. E o bacana é que vocês começaram a empreender cedo, porque como criança vocês já estavam ali vendendo uma ideia, vendendo os produtos. E como vocês acreditam que essas experiências influenciaram a construção da carreira que vocês têm hoje? Olha, assim, eu vou falar por mim, eu acho que me influenciou muito, por mais que a gente era muito pequena, muito jovem, acho que a gente começou até com o próximo lá da mesma idade, mas assim, lidar com as pessoas, isso foi acho que importante demais. Depois do meu empreendedorismo infantil, né, que quando eu vendia docinho, vendia uma bijuteria, uma coisinha assim, depois eu fui trabalhar com vendas também numa loja. Então, acho que tudo que a gente faz, logo quanto mais cedo, é muito positivo, independente do que seja, porque você acaba tendo experiências, e essas experiências, elas vão evoluindo a sua pessoa mesmo, né? Então, eu vejo que, assim, hoje eu sei muito lidar com alguns tipos de pessoas, até com a minha questão emocional, por conta de tudo que eu já passei lá atrás. Então, assim, já lidei com muito tipo de gente arrogante, pessoas boas, pessoas ruins, que querem passar a perna em você. Então, assim, essas coisas, se você aprende desde cedo, você vai construindo também uma casca ali, né? Ou talvez você vai vivendo experiências que fazem com que lá na frente, hoje, por exemplo, a gente já tenha uma estrutura muito mais robusta ali para lidar com algumas coisas. Então, eu falo que, assim, tudo foi muito válido. Na época, eu fui muito julgada, assim, por trabalhar em loja, né? Meus pais não admitiam. Pra que você vai trabalhar em loja? Você não precisa e não sei o quê. Porque eu era pequena e eles me mantinham e tava tudo bem. Só que era uma vontade minha. Então, assim, e eu falo que foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Foi onde eu comecei a ganhar dinheiro. Eu fiz a minha primeira viagem sem pedir R$1 pro meu pai. Então, assim, ali eu tinha já meus 16 anos, 17... E dali pra frente eu nunca mais pedi dinheiro pra ele. E aí eu já fui seguindo minha carreira. Então, assim, eu falo que tudo o que a gente faz quando a gente é jovem é muito válido. E hoje eu falo muito isso pros pais dos meus clientes que têm seus filhos. Eu falo muito isso pra eles, assim, deixa os seus filhos seguirem alguma coisa quando é pequena, porque muitos pais têm vergonha, né, dos filhos venderem uma coisinha ou outra. Eu vejo muito isso, assim, conhecidos meus falam assim, ele fez uns docinhos pra levar na escola, mas morrendo de vergonha que o filho fez isso. Falou, tá certo, deixa ele vender o que ele quiser, deixa ele ganhar dinheiro, ele vê o valor do dinheiro, como ele vai gastar isso, como ele vai guardar, e se ele guardar, ele consegue, esse dinheiro consegue se rentabilizar, e ele vê que ele vai ganhando juros sobre juros, e ele já vai aprendendo desde pequeno o valor do dinheiro. E até a mentalidade, aprender a lidar com não, por exemplo. E a própria questão da sua experiência ali na loja, isso te dá muito know-how de experiência com o público, atendimento ao público, lidar com as pessoas. Sim. Então, realmente, tudo que a gente faz, no fim, leva para um lugar depois. Com certeza. Não, e assim, se a gente parar para pensar, todas as áreas, assim, claro, tem algumas que talvez sejam muito técnicas, mas na maioria das vezes, quando você sai de casa, você tá vendendo, você sempre está vendendo alguma coisa, né? Então, assim, a gente tem ali nossos clientes, então não é que nós sejamos vendedores, mas assim, a gente precisa ter habilidades para lidar, né, com as pessoas, e isso não é só na nossa área.
Então, é isso, da hora que você sai de casa até a hora que você volta, você tá vendendo alguma coisa, você tá vendendo uma ideia, você tá ali aprendendo a se relacionar, você precisa de um ambiente corporativo, quantos papéis que a gente não tem que fazer ali, né? Então, assim, a gente tá ali o tempo todo se vendendo. Então, a gente tá se vendendo também, né? Porque a gente tem que vender nosso conhecimento, a gente tem que vender que a gente é boa, que a gente é melhor naquilo que a gente faz, é isso. O tempo todo é vendas. A gente tem que vender tudo, a gente vende a gente. E falando, inclusive, essa parte de vendas, como vocês construíram toda a credibilidade e reputação, tanto no corporativo quanto empreendendo, para essa mulher que ela quer ser vista com mais autoridade, com mais respeito? Como foi para você esse processo de construir essa reputação e credibilidade dentro do mercado de vocês? Assim, no meu caso, eu sempre gostei muito de estudar, então eu tinha muita facilidade com números. Então eu fiz administração, depois eu fiz uma pós-graduação em finanças, então isso me ajudou muito, assim, a entender as coisas de forma mais simples, e também de buscar certificações do banco, tá? Então, isso daí, assim, me ajudou muito, eu me apoiei bastante nisso. Claro que, assim, uma coisa quando a gente é mais jovem, então a gente vai evoluindo, vai ficando mais maduro e vai ficando mais seguro também, né? Então, porque muitas vezes não adianta você só ter ali certificações ou uma boa graduação, estudou numa faculdade renomada, fez cursos, né? E você ainda assim não mostrar segurança naquilo que você está fazendo. Então, assim, é aquele equilíbrio, né? Então, buscar entre qualificação técnica para a área que você vai estar, mas também buscar ali qualificação ali comportamental. Isso é muito importante. Então, assim, foi e uma coisa, desculpa, e até uma coisa assim que no nosso caso, assim, para mim, eu vejo no dia a dia, como nós temos um relacionamento, assim, a ideia de criar um relacionamento de longo prazo. Então, porque nós atendemos famílias, então, assim, eu tenho contas, eu faço o gerenciamento da conta do pai, da esposa, do patriarca, né, das filhas, já tenho até as contas dos netos. Então, assim, é um relacionamento que a gente vai construindo a longo prazo, e se você mostra consistência no que você faz e no que você fala, né? Então, e gente, consistência, hoje em dia, assim, pra mim, tá? Você tá disponível pro teu cliente já ajuda muito. Não estamos nem falando aqui de coisas assim mirabolantes, sabe? Porque a média é muito medíocre. Então, você fazer o básico bem feito já muda tudo. De você inventar alguma coisa. Não, assim, hoje em dia, sabe, você atende a pessoa, sabe? Porque com esse mundo da informação, né? Você ter ali um gerente, uma pessoa que está te respondendo, que não é uma máquina ali, que está ali do outro lado, é uma pessoa que liga para você e fala, vou pessoalmente aí te visitar. Então, assim, isso faz muita diferença. Então, assim, ao meu ver, assim, essa relação de longo prazo, eu construo ela diariamente. É exatamente isso. E eu acho que também tem um ponto que, assim, é muito importante, além desse relacionamento, você tá sempre próximo dele, né? Porque hoje eu acho que a gente tá num mundo muito robotizado. A gente tá automatizado, né? Vamos dizer assim. As empresas estão automatizando tudo. Você vê que hoje você pega o WhatsApp de alguma empresa, você digita, eles já estão te respondendo automaticamente. Dá um pavor. Então não é uma pessoa mais, né, que tá do outro lado. Então a gente vê, eu vejo dois cenários aqui. A empresa que tá automatizada ou a empresa que é um banco, por exemplo, que tem um gerente que atende 800 clientes. Que era o que acontecia com a gente dentro do banco grande. Então, quando a gente resolveu sair dos bancos grandes para montar uma boutique de investimento, que é o que a gente faz hoje, a gente tinha uma ideia, um ideal. E aí eu falo que hoje o nosso DNA é esse. É a gente ter poucos clientes na carteira, clientes bons, relevantes, obviamente, mas que a gente consiga dar 100% de atenção. E hoje a gente trabalha muito mais, talvez, do que a gente trabalhava no banco, porque eu falo assim, a gente tem um WhatsApp que é 24 horas. Eu atendo cliente final de semana, a Ana também viaja com cliente, vai fazer
a gente tá o dia inteiro, assim, conversando. Então, tem cliente que passou o cartão de crédito, sei lá, errou alguma coisa. Pô, chama a Andressa, domingo. Então, tudo bem, a gente tem que dar um jeito de arrumar. Então, eu acho que isso é muito importante, porque a gente vê, eu vejo pelo menos pela minha base de clientes, assim, que eles trazem novos negócios, eles fazem essas indicações da família, dos amigos, porque eles veem isso, eles veem a Andressa, a Ana como pessoas muito próximas, como pessoa da família dele. Até, assim, a gente sabe de coisas dos nossos clientes que talvez nem a família saiba, que eles vão saber só na ausência dessa pessoa. Então, porque a gente cuida também de todo o planejamento sucessório, né, das famílias. Então, assim, é uma relação uma relação muito próxima, de muita confiança. E eu acho que isso é o que acaba trazendo novos negócios, que acaba trazendo mais credibilidade do nosso trabalho para os nossos clientes. E fidelizando também os clientes. Sim. E quais estratégias vocês usam hoje para se posicionar como referência em um mercado que é tão competitivo? Olha, é um contexto bem complexo esse, porque assim, é o que eu falo, assim, você olha pra XP, né, que é nosso concorrente direto do BTG. São mais de 5 ou 8 mil assessores, alguma coisa assim. São muitos assessores. Dentro do BTG, mais uns 2 mil. Então, assim, é muita gente, são muitos escritórios. Então, assim, como é que a gente vai se diferenciar de todo mundo? Então, a gente tem isso, como eu mencionei, de ser um escritório mais voltado para um atendimento muito próximo, ter talvez habilidades que outros não façam. E uma coisa que eu tenho trazido um pouco mais para o meu mundo, até para o mundo do escritório da VG, é estar um pouco mais posicionada também nas redes sociais. Acho que esse é um momento que a gente está vendo muito isso. Acho que quem não é visto não é lembrado, então tem que ser vista de alguma forma. Às vezes a gente está cansado, não quer gravar nada, mas hoje eu coloquei isso na minha rotina como parte do meu trabalho. Então eu acho que isso eu vejo, a gente vê muito resultado, graças a Deus, porque a gente consegue levar o nosso conhecimento para um lugar público que todo mundo consegue ver e a gente acaba trazendo muito mais credibilidade também sobre o nosso trabalho, nossos negócios. Muito bom. Sim. Esse posicionamento no Instagram é uma coisa diária aqui entre eu e ela, que eu falo, não, tá bom, eu preciso desenvolver isso mais. Como você mencionou, é parte do trabalho. Eu sou mais low profile. Mas você se comunica tão bem, mulher, por que você não gosta? Obrigada. Vou começar quem sabe você vai me ajudar nisso. Conte comigo, vamos fazer o nome crescer, porque realmente, hoje o digital, ele abre muitas portas, né? Então, antes a gente tinha essa limitação de, vai por indicação, tem que conhecer pessoa para abrir essa determinada porta. E hoje não, o próprio digital, ele já te possibilita muitas coisas. Sim. Não, sem dúvida. Exatamente. Até alguns convites, sabe, que você não esperava, a gente acaba recebendo, porque a pessoa também se interessa de ter uma pessoa como você, sei lá, né? Óbvio que ainda sou muito pequena nesse nicho, minha ideia é evoluir, crescer muito com o tempo. Eu sei que o digital é uma coisa mais demorada. É jogo de longo prazo. É muito, completamente, mas a gente tem que ter resiliência, né? Então, eu falo, se a gente não tiver isso, não adianta querer que as coisas aconteçam no dia seguinte. Eu sei que não é nada rápido, mas e a gente consegue ver isso, sabe? A gente consegue acabar recebendo um convite para ir para tal lugar, porque as pessoas querem ter uma pessoa que vai lá no evento, que vai postar. Então, assim, é bacana isso também. E, por outro lado, os nossos próprios clientes seguem a gente, né? As redes do escritório também. A Ana não fala muito, mas ela fala um pouco. O pouco que ela fala, eu corto e coloco lá. Então, porque é legal eles verem também quem tá por trás disso. Não é só a Andressa, tem um time todo ali atrás. E é muito importante. Acho que a pessoa se sente mais pertencida, sabe? Se sente como se fosse... Da família. Da família, é verdade. Você cria uma comunidade com os seus clientes. Sim, você aproxima, bacana, né? Exatamente. Eu tenho um cliente que esses dias ele perguntou assim pra mim, Andressa, ela é... atriz. Já que você fez um vídeo, né, que você é como se ela fosse num terapeuta. Aí ele falou, gente. Aí eu falei assim, não, ela já fez propaganda, ela já tem uma certa... Já tem o know-how, já tem com as câmeras. Bacana. Isso é uma coisa boa também, quando eu era pequena fazer comercial, né? Então, aí pronto. Eu tinha muita facilidade, assim. Quando eu era pequena, não, né? Eu, inclusive, entrei no teatro pra
ter um pouco mais de desenvoltura, porque eu não falava com as pessoas olhando no rosto. Então, o teatro me ajudou muito. Então, hoje, graças a Deus, assim, o fruto dos meus comerciais que eu fazia quando pequena é saber lidar mais fácil com as câmeras, que eu sei que não é fácil, é bem complicado. Nossa, eu fiz teatro também, muito bem semelhante, assim, no seu caso. Era uma criança muito tímida, tinha muito medo de aparecer, de falar, e o teatro realmente, assim, todas as pessoas que eu converso que já tiveram acesso a isso, tanto que eu falo, gente, você tem filhos, tem a possibilidade de colocar no teatro? Coloque, porque muda, assim, tudo. A gente consegue encarar mais esses desafios, aparecer com menos aquele medo e consegue ser mais flexível na comunicação também. É bem isso. E da parte de liderança feminina, liderando negócios, empreendendo, quais são as maiores lições que vocês tiraram disso, que vocês podem compartilhar? Assim, acho que questão de liderança feminina, eu percebo que tanto na minha família, né? Então eu tenho as minhas sobrinhas, tenho as minhas filhas, e eu percebo que elas olham assim, elas veem que elas se inspiram, né, em mim, assim, pela trajetória, por todos os desafios que elas sabem que eu tive. Então elas olham e falam, nossa, assim, eu acho que é muito bom quando a gente tem, assim, alguém que a gente possa se espelhar, porque com certeza lá atrás eu já olhei para alguém também, para uma mulher, e eu pensei, nossa, ela conseguiu, eu também consigo. Então, assim, eu acho que é muito positivo quando você consegue, assim, para mim é muito gratificante que elas pensem dessa forma, me enxerguem dessa forma, mas eu falo que eu sou a tia meio louca também, mas elas veem esse lado positivo. Então, assim, para mim isso é bem gratificante. Poder, sabe, inspirar outras mulheres. Acho que também essa questão de ter sido mãe muito cedo, para a mulher que está ouvindo aqui agora, que também, sabe, que teve filho muito jovem, que de repente colocou a carreira de lado ali um pouquinho, a carreira de lado, né? Não desista, realmente é desafiador, mas assim, não desista, porque lá na frente você vai colher os frutos desse desafio, que não é fácil, e também assim para as mães, assim, que às vezes ficam se culpando porque deixa o filho com a babá, ou deixa o filho na escola. Mas assim, quando os filhos crescem, eles também vão te admirar, né? Vão ver que a mãe também construiu uma carreira, uma vida interessante. Então, assim, a gente às vezes se culpa e aí tenta ser nota 10 naquilo, nota 10 em outra coisa. E eu, assim, pode ser, sei lá, mentalidade talvez não medíocre, mas enfim, eu tentei, falei, não, eu sei que eu não vou ser 100% ali, como mãe ou como profissional, então eu vou tentar equilibrar as coisas aqui, de repente aqui eu vou ser um 8, ali vai ser um 7, e assim, e tá tudo certo. Então, acho que não tem como a gente querer perfeição em tudo e fazer tudo absolutamente impecável, porque é uma balança, sempre vai ter um lado que vai acabar pesando mais do que o outro. Então, às vezes você tá conseguindo colocar muito foco no negócio, no trabalho, só que aí acontece alguma coisa na sua vida pessoal, às vezes alguém fica doente, algo foge do seu controle e você vai ter que olhar mais pra isso, e então um lado ele vai cair, digamos assim. Alguns pratos vão cair no meio do caminho. Faz parte do jogo. Eu confirmo, assim, todas as palavras da Ana, eu acho que é exatamente isso. Eu nunca tive uma referência feminina, né? Então, assim, eu vim pro mercado financeiro por conta do meu pai. Meu pai sempre foi diretor de banco, enfim, então eu já gostava de ver ele trabalhando com isso, o amor que ele sentia, né, por trabalhar no mercado financeiro. Então, eu acabei me incluindo um pouco nessa área por conta dele. E dentro do banco, eu só tinha referências masculinas. Meus chefes eram homens, os meus pares eram homens, eu não tinha muita mulher de verdade, assim, pra olhar e falar, nossa, quero ser igual a ela. Muito, muito difícil. Então, até que futuramente eu tive uma chefe, uma única mulher, que eu gostava muito, assim, do trabalho dela, e eu comecei a me inspirar um pouco nela. Mas aí, óbvio, que a gente começa a olhar e falar, eu quero ser assim, só que eu mudaria isso, isso, isso. Então, eu comecei a criar um pouco isso na minha cabeça, assim, sabe? Como eu me vejo daqui tantos anos. E eu fui, talvez, escalonando isso de forma com que
eu sou virginiana, né? Então eu tenho um problema de ser perfeccionista. Às vezes eu deixo de fazer muita coisa porque eu não vai sair perfeito, então eu não faço. A principal característica de virgem, né? Mas é ruim isso, tá? Porque às vezes você tem que ir mal feito mesmo, mas ir, né? Então às vezes eu acabo deixando algumas coisas passarem. Mas ao mesmo tempo foi muito bom, porque você começa a colocar alguns detalhes ali que você fala, não, eu só vou se eu chegar naquele momento. Então, e eu venho subindo esses degraus dia após dia, porque eu quero ser referência pra alguém, inspirar pessoas também. Então, assim como a Ana também teve a sua história, eu também tive a minha, enfim, histórias de mulheres, principalmente, eu acho que inspiram muito, né? Porque a gente já passou por tanta coisa, a gente tem tantos papéis a cumprir hoje dentro de um dia, que eu falo assim, meu Deus, como a gente agora passou o Dia das Mulheres, né? E eu fiquei pensando, é verdade, quantas coisas a gente em um dia só, né? Então a gente é filha, a gente é mãe, irmã, a gente é empresária, a gente é amiga, enfim. E você tem que ser tudo. Tem que dar um jeito, né? Porque não dá pra dormir sem ser um dos seus papéis. Mas eu acho que aprendi muito a colocar os papéis de prioridade em determinado momento pra você não acabar não balançando todos os pratinhos. É o que a Ana falou. Talvez em algum momento você vai ser a melhor mãe e talvez outro momento você vai ser a melhor empresária. E tá tudo bem. Você não precisa ser a melhor em tudo. Mas isso foi um pouco difícil até pra mim, assim. Eu falo que eu aceitar isso... Ainda hoje eu lido um pouco... É desafiador pra mim, porque eu sempre quis ser ótima em tudo. E não dá, ninguém né? Então é um pouco desafiador, mas a gente vai evoluindo dessa forma. E essa parte de ser uma inspiração, ser referência que vocês mencionaram, isso é de fato muito crucial. A gente tem visto muito esse momento que nós estamos vivendo, uma onda de discursos de a mulher, ela tem que estar em casa, ela tem que servir ao lar, ela não pode trabalhar, e tem as pessoas que concordam, discordam, e esse não é o ponto, mas eu sempre gosto de trazer a seguinte reflexão. Eu, por exemplo, não sou mãe ainda, mas é um dos meus grandes sonhos, e eu sempre penso, se eu tiver uma menina, eu quero que ela tenha a referência de uma mulher que trabalha, porque imagina se essa filha, essa menina, às vezes casa com um homem e fica dependente financeiramente. Sim. E ninguém é livre se você é dependente financeiramente de outra pessoa. Então, ela precisa ter essa referência de uma mulher que trabalha, de uma mulher que faz o próprio dinheiro, porque isso é importante. E aí a gente entra muito na pauta maternidade. Então, e é bacana porque as duas estão se complementam, vivendo momentos diferentes. Sim. E eu queria entender um pouco de como foi essa decisão de se tornar mãe, como vocês conciliam esse papel. Bom, eu fui mãe super jovem, né? Então não posso dizer aqui que foi uma decisão com 18 anos. Com 17 anos eu falei assim, nossa, vou ficar grávida. Mas agora. A segunda foi uma decisão? Como é que foi? Olha, foi Ai, Giovana, não assista. Foi um deslize. Filha, pelo amor de Deus. Foi um deslize, eu sei exatamente de onde eu fiquei grávida. Mas foi o melhor deslize da sua vida. Foi, com certeza. Maravilhosa. É uma bênção. A Giovana e a Amanda são diferentíssimas, cada uma com as suas, né, perfeições da minha vida. Enfim, mas você estava falando a gente de mulher que trabalha, mulher que não trabalha. Sério, tem dias assim, eu trabalho a vida inteira, né? Sim. E eu gosto de trabalhar, mas tem dias que eu falo assim, gente, eu só queria hoje ficar a tarde inteira fazendo bolo. Eu queria ser a mulher do Pilates. Fazendo bolo. Não queria ficar só fazendo bolo aqui. Eu gosto de cozinhar. Eu queria pegar uma tarde inteira só pra fazer pesto, bolo. E pronto. Sem preocupação de trabalho. Você acha que você realmente conseguiria? Não, porque mas às vezes uma tarde. Eu fico nesse discurso, às vezes eu falo assim, não, eu nasci pra ser mulher do Pilates. Eu fico, gente, nem se eu quisesse, entendeu? O trabalho é tão bom, porque ele dignifica o ser humano. A gente tem um propósito ali. Eu acho que isso que é o legal, assim, é você ter essa liberdade, às vezes, de falar assim, não, hoje eu vou pegar minha tarde, eu vou fazer só isso, eu vou fazer, tipo, sei lá, eu quero fazer isso, eu quero fazer uma coisa totalmente diferente do que eu fazer. Então, assim, a gente tá construindo isso, né? Dependendo da idade, não dá pra fazer. Ainda tem que se dedicar totalmente, 100%, o tempo todo, né? Mas, assim, então, pra mim foi essa questão de você ser mãe muito jovem, então não tive ali uma decisão, ali, vou ficar grávida agora. Mas, assim, como eu falei, né? Então, fui mãe muito jovem, se foi certo ou se foi errado. Tem mulheres que a maior parte das mulheres agora querem ter filho ali após os 35 anos. Mas quando ela chega nos 35 anos, ela sofre outro dilema.
também. Porque uma coisa quando você tá... Eu tava aí com uns 20 anos de idade, eu não tinha tantas responsabilidades no trabalho. Eu trabalhava, mas era uma coisa assim, eu chegava no horário, ia embora no horário, e assim, eu resolvia ali o que eu tinha pra fazer, eu não ficava com Desligava, né? Desligava, exatamente. Então assim, eu não tinha ali tantas responsabilidades, tipo, como eu tenho hoje. E quando empreende, você não tem essa possibilidade de desligar, não existe isso. Exatamente. E aí quando você tá ali nos seus 35 anos, você tá já numa posição melhor e ali buscando algo melhor ainda, né? Então, que é chegar nos 40 anos ali numa posição muito boa. E aí vem esse questionamento também. Então, assim, gente, a mulher é um questionamento constante, né? Então... De qual que é o momento ideal. Então, se você for pensar muito nisso... fica difícil tomar essa decisão. Eu posterguei muito, né? Inclusive, a minha gravidez, na primeira gravidez, eu posterguei demais, porque eu falei assim, vai atrapalhar meu trabalho. Imaginei, eu trabalhava no banco ainda, então eu pensava assim, se eu ficar grávida aqui, ou vão me colocar de escanteio, porque era o que acontecia mesmo, de fato. Ou enfim, vou ter inúmeros problemas. Você tinha quantos anos na época? Que eu engravidei? 33. 32, na verdade. Então, assim, postergava até o momento que eu falei, quer saber? Aí eu saí do banco, abri meu negócio, tava no começo do negócio. Aí eu falei, será? Tô no começo também, não é momento. Mas assim, nunca é momento, né? Se a gente for ficar analisando, sempre você tem um porém. Aí eu falei, quer saber? Seja o que Deus quiser. E aí eu engravidei, eu tinha 33 anos na época. Só que eu perdi minha neném no 8º mês, assim, chegando no 8º mês, eu tive um problema de saúde e tudo mais, então, assim, foi muito desafiador pra mim, eu fiquei internada por um mês, assim, na UTI, fiquei muito mal, então é aquele momento também que você perde totalmente o controle, eu que sou super controladora da minha vida, das minhas coisas, aí você se vê num lugar que você não tem o que fazer, não tem com quem falar, e paciência, alguém tem que tocar a sua vida, né, e eu tinha já meus clientes, minhas coisas acontecendo. Então, na época tinha a Ana, também tinha uma equipe bem legal que me ajudou muito a continuar, e a gente vê que a gente também não é insubstituível, né? Então, foi uma época muito desafiadora pra mim, mas no fim, assim, eu fui voltando aos poucos e tudo mais, retomei meu trabalho, e aí depois, enfim, eu não pude mais engravidar novamente por conta do problema de saúde que eu tive, então eu fiz uma barriga solidária. Então, hoje, meu filho que nasceu, o Dom, ele tá com 1 ano e 3 meses, ele é fruto de uma barriga solidária. Como é que funciona? Desculpa a minha ignorância. Não, é o seguinte, como eu tinha material genético, eu tinha o meu óvulo, o meu marido também, a gente fez com os nossos materiais genéticos, a gente fez o embrião. Aí pega o embrião, congela, deixa lá. Em paralelo, a gente tinha que achar uma pessoa que estivesse disponível pra gestar o nosso filho. Ela simplesmente vai, por isso que chama barriga solidária, porque ela vai... Sim. A gente não pode usar o termo aluguel, mas é tipo um aluguel de barriga, mas não é porque não tem dinheiro, nenhuma transação financeira envolvida. E aí, a gente, enfim, depois de muitos desafios também, algumas pessoas não vai, faz, não faz, cancela, enfim, aí vai pro CRM, o CRM aprova, depois não aprova mais, enfim, depois de tanto tempo, aí eu consegui uma pessoa que nem era conhecida minha, uma pessoa que conheceu minha história, que se solidarizou e falou, não, eu quero que ela seja mãe. E aí ela entrou em contato comigo e ela falou, não, eu quero ser sua barriga, vamos. E aí conheci ela pessoalmente, que nem pessoalmente eu não conhecia. Fiquei 1 ano conversando com ela só por WhatsApp. Mas assim, já vi a essência dela, assim, o coração bondoso. E aí a gente se conheceu. Eu falei, tem certeza é isso que você quer? Você quer mesmo? Você quer? Aí faz terapia, né? Precisa de uma série de documentação, ou a psicóloga tem que aprovar. E aí, quando ela passou em todas essas etapas, aí eu falei, bom, ela vai fazer mesmo, então, né? E aí ela fez, e foi, assim, uma gestação incrível, super saudável. Eu acompanhei tudo de perto, ia em todas as consultas. Então, assim, pra mim foi ótimo, até porque eu não tive o meu problema, né? Aquele momento de ficar me sentindo mal, com barriga. Eu continuei trabalhando loucamente enquanto ela tava grávida. Aí depois, enfim, ele nasceu em dezembro.
Também eu falo que tudo calhou, assim, né? Normalmente, final do ano é um tempo, uma época que a gente tá mais tranquila, porque os clientes, eles viajam, então a gente não tem tanta demanda. Então foi excelente, porque ele nasceu em dezembro, aí dezembro, janeiro eu fiquei mais calma com ele, conhecendo, enfim, tudo. E aí, aos poucos, eu fui retomando, voltando pro escritório, voltando à minha vida. E hoje, meu desafio é esse, né? Deixar ele em casa enquanto e você tá ali. ter que trabalhar todos os dias, mas ele é um anjo. mas ele é muito bonzinho. Eu falo assim que Deus fez um milagre mesmo, assim, porque ele é uma criança bem diferente, ele dá zero trabalho, ele fica com todo mundo, então assim, eu não tenho um pingo de problema com ele, graças a Deus. Mas é isso. E você teve, assim, algum julgamento pela sua escolha de gestação, ou às vezes de próprias mulheres, né, de, sei lá, invalidar? Eu achei que eu ia ter mais, assim, eu tava já me preparando psicologicamente pra ter esses julgamentos, talvez eu até tenha e as pessoas não me falaram, Sim. né, acho que muita gente com certeza já julgou de alguma forma, mas assim, eu sinceramente, eu falo assim, era meu sonho ser mãe, então eu preciso pensar o quê? Eu vou lidar com as oportunidades, com as chances que eu tenho, quais são elas? Exato. Ou tentar tudo de novo. Eu tive um negócio chamado síndrome HELP. A síndrome HELP, quando eu tive a primeira gestação, ela pode ser fatal em 90% das mulheres. Então, assim, ou pra mãe ou pro filho. E no meu caso foi o filho. Então, assim, meu médico falou, você vai tentar de novo mesmo? Você vai correr esse risco de novo? Então, eu até queria, de verdade, mas minha família foi contra. Não, você não precisa disso. Na segunda gravidez, o risco é maior. É maior. Ele se leva ainda com HELP. Então, assim, aí eu falei... Tá, então eu não posso fazer isso. Aí, então adotar podia ser uma alternativa. Mas, poxa, se eu tinha o embrião já nosso, por que não tentar de uma forma? Daí eu fui lá pra fora, né? A gente sabe que nos Estados Unidos, na Ucrânia, tem vários países que já fazem isso legalmente. Só que, assim, é muito caro. Parte de R$1 milhão, só pra você ter ideia. Então, eu falei, bom, pra mim, inviável nesse momento. Aí eu comecei a olhar aqui, meu marido é advogado, foi atrás de todas as leis, as regras do Brasil nessa parte, e aí a gente identificou o que poderia ser uma pessoa que não fosse de grau parentesco, de até 4º grau, né, que pode aqui no Brasil, mas tinha uma cláusula que falava que poderia ser outras pessoas também desconhecidas, desde que aprovado pelo CRM. E aí eu entrei com um pedido, como eu tinha um problema de saúde, o CRM aprovou, e aprovou com ela também, e deu tudo certo. É muito bacana a gente conversar sobre isso, porque é uma possibilidade para a realização dos sonhos de muitas mulheres que às vezes nem imaginam que isso é uma possibilidade. Sim. Não, é incrível. E eu, assim, trouxe muito esse assunto para minhas redes sociais, para as minhas redes sociais, e eu tava muito na dúvida, né? Exatamente pelo que você falou. Será que eu falo? Será que eu não falo? Eu não quero ser julgada. E o pessoal de marketing que trabalhava comigo falou assim, você tá preparada para receber, assim, mensagens cruéis? De tipo, você não é a mãe. Sabe umas coisas assim? Porque a gente sabe que assim é a internet. Então é a mesma coisa uma pessoa que adota, né? Muitas vezes acaba também sendo atacada. E, gente, é uma coisa que não faz sentido nenhum. Mas não é a carinha dela. Então. Acho que eu falei por isso que ele veio com a minha cara, assim, ninguém fala nada. Mas assim, acho que alguém que julga a história dela é porque não sabe a história. Assim, Exato. não é possível. Porque se a pessoa souber a história, mas tem aconteceu, gente. Tem mas gente ainda cruel. assim, tem gente que julga exatamente por isso. É crueldade. Frustração interna consigo própria. Sim. E... Só assim pra explicar esse tipo de atitude. Mas graças a Deus eu não tive, muito pelo contrário, assim, eu já ajudei muita gente, assim, mulheres que me mandam mensagem, que me acham sem querer, assim, porque você coloca lá barriga solidária, acaba vindo meus vídeos, né, pras pessoas, eu nem sabia que tinha essa tecnologia. E aí muita gente, assim, compartilha as histórias comigo e me perguntam coisas, e eu, olha, assim, durante esse tempo, acho que umas 4 pessoas que vieram me contar que pela nossa história fizeram a barriga solidária de alguma forma. Então, nossa, é muito legal, assim, ver essa resposta também e ver que de alguma forma a gente impacta positivamente as pessoas. E muito além do nicho, muito além do totalmente. mercado, você impactar a vida das pessoas. Sim. Isso é muito, muito poderoso. O poder do digital, criação de conteúdo. Falei, você vai... E aí? Você também tem que estar criando esse movimento aí. Não, sim, eu penso por esse lado que o que me faria investir mais nisso é exatamente o que a Andressa faz no dia a dia, né? Que compartilhar
essas experiências, enfim, que ela teve, mas que também, e o outro ponto, principalmente na nossa profissão, é falar sobre a educação financeira. Sim. Porque, assim, a gente não teve isso na escola, não é uma coisa que é ensinada. Então, e aí a gente vê, assim, no país as pessoas não investem, porque muitas vezes elas acham que aquilo não é para elas, que é só para quem tem muito dinheiro, e a vida vai passando. E a vida vai passando, e aí a pessoa vai chegar ali com 60 anos, numa situação muito difícil, né? E a gente tende a viver cada vez mais, que bom, mas para isso a gente precisa também ter uma condição financeira né, que seja perene, né, que você consiga se manter ao longo da sua vida, não chegar lá na frente, às vezes depender de filhos, né, não ser uma carga para os nossos filhos também. Então, assim, tem esses pontos aí que eu acho que aí sim eu olho para as redes sociais e falo assim, não, se eu puder fazer a diferença na vida das pessoas nesse sentido, já vai compensar, é um propósito. Inclusive, assim, conselhos que vocês dariam para pais, mães, enfim, para trazer essa educação financeira para os filhos desde o começo. Qual que é a melhor recomendação, o melhor cenário para isso? Isso é o que a Ana falou, assim, a gente infelizmente hoje não tem educação financeira nas escolas. A gente, pensa só, a gente sai da escola, a gente vai escolher nossa faculdade, nem uma aula de, por exemplo, como é que se faz o imposto de renda? Gente, todo mundo vai fazer imposto de renda em algum momento da vida, só que a gente acaba delegando para um contador, enfim, para uma empresa, porque a gente não sabe fazer, porque a gente não... Quem ensinou isso? Ninguém. Então, isso é muito ruim. Enquanto a gente não tem isso nas escolas, aí tá um pouco do nosso papel. Só que aqui, nosso papel hoje é educar as pessoas que abram conta com a gente, que já são nossos clientes. Então, a nossa ideia é o quê? É levar esse conhecimento também para outras pessoas que talvez elas nem tenham conta aberta ainda, que nem possam começar a investir, mas que já vai mudando a mentalidade. Então, assim, o negócio de começar o quanto antes é muito importante. Eu acho que, assim, os pais, eles têm que estar sempre muito próximos das crianças e tirar aquela mentalidade que dinheiro é tabu, que dinheiro é um problema, Exato. Que não dá pra falar sobre dinheiro, mas eu não vou abrir minha informação financeira pro meu filho. Tudo bem, você não precisa abrir seu extrato, não é essa a questão. Mas é começar a trazer o dinheiro no assunto dentro de casa, de tipo, quanto que eu ganho, quanto que eu gasto, quanto a gente tá gastando com as bobeirinhas de casa, né, um iFood, por exemplo, sei lá, um delivery que a gente pede toda semana, junta aquilo todo no final do mês, quanto é que dá, e se a gente cortasse pela metade, tá bom, não precisa cortar tudo, corta pela metade e começar a investir uma parte. Eu acho que as pessoas, elas criam muito aquilo, eu não tenho dinheiro pra investir, mas tem pra comprar um celular novo parcelado, mas tem pra gastar com um monte de coisa. Então, eu acho que é muito importante a gente trazer um pouco dessa consciência de constância desde cedo, né? Então, hoje em dia, a gente dentro do BTG, a gente tem a conta para menor de idade. Então, você já pode abrir uma conta. Meu filho abriu com 2 meses, nem isso. Ele tinha acabado de nascer, já estava com a conta dele aberta. Então, assim, eu criei um hábito de fazer um aporte mensal pra ele, que é um presentinho que eu dou todo mês, pouca coisa, mas que eu sei que aquele pouco investimento que eu faço mensalmente, o futuro dele vai ser o que vai garantir talvez uma faculdade, Exato. Vai garantir um intercâmbio dele, ou pra ele começar um projeto novo. Então, isso aqui é essencial, né? Primeiro, você começar a guardar dinheiro pro seu filho, abrir uma conta no próprio nome dele, ou fazer uma previdência privada, que é algo que também vai ficar no futuro para a sua próxima geração. Então, acho que isso tudo é importante. E nunca deixar de falar sobre o assunto, que eu acho que é fundamental. O trabalho, como a gente falou, né, desde criança, não é que é um trabalho para você colocar seu filho ali e vai trabalhar para ajudar em casa. Não é essa a ideia. Mas é para ele começar a entender os valores, para ele entender que amanhã ele vai na cantina da escola, ele vai gastar, quanto ele vai gastar, porque ele tem tanto guardado. Mas ele quer comprar um brinquedo. Então, enfim... tudo isso vai trazer para ele um pouco mais de realidade do que ele tem hoje para viver com relação ao dinheiro. Então, eu acho que assim, é começar desde cedo, ter constância.
E o que eu falo sempre, assim, ter um dia fixo. Sabe aquele dia, vamos falar do dia 10? Dia 10 é o dia que a gente vai fazer o depósito. Automatiza, faz uma coisa que tira a dinâmica, deixa uma dinâmica mais eficiente e talvez tira um pouco do trabalho, né? Porque você fala, esqueci de pagar. Faz uma transferência lá, o ano inteiro ele faz um Pix pra sua conta, entendeu? Facilita de alguma forma. E senta em família, faz um dia, um jantar ali de hambúrguer, sabe? E fala, vamos sentar aqui, vamos falar de dinheiro. Quanto a gente gastou? Pô, você precisa disso mesmo? Você não consegue guardar pro próximo mês? Então, acho que é trazer um pouco mais de conversa nas famílias pra conseguir um caminho melhor e até pras pessoas, pra criança, ela errar com 5, 10, 50 reais, não com 5 mil lá na frente. Exato, é trazer mais consciência, né? Deixar de ser um tabu, porque ainda é um tabu, tanto na família, às vezes na roda de amigos. Teve esses tempos, eu li uma pesquisa que dizia que 30%, não lembro com exatidão o número, mas era em média disso, 30% dos casais não sabem o quanto o parceiro ganha. Sim. E aí você pensa, você está dividindo a vida com outra pessoa, você é casado com aquela pessoa e você simplesmente não conversam sobre isso. Então, ainda no Brasil, é muito tratado como tabu falar sobre dinheiro, principalmente entre mulheres. Porque eu acho que parece que assim, se ela tá perguntando quanto eu ganho, ela quer... parece algo sujo, né? Ou sei lá, talvez se aproveitar de quanto eu ganho. E na verdade não é isso, né? É só assim, eu acho muito legal montar uma planilha, por exemplo, dos gastos da casa, né? Se é casado, tem filhos já. Pô, quanto que entra pra casa? Tanto dos dois, né? Do casal... e quanto que sai? Quais são os custos fixos? Será que a gente, desses custos fixos, consegue guardar alguma coisa? E também um ponto que eu acho que é importante é, todo ano, pelo menos, fazer uma revisão dos gastos. Então, seja uma conta de telefone, seja a assinatura do streaming, todo esse tipo de coisa, porque às vezes, quando a gente olha a fatura, tem coisas que a gente gasta que a gente nem tava sabendo. Às vezes a pessoa tá gastando com armazenamento do iCloud, horrores, você vai fazer o cálculo no ano? Sim. Gente, que é aplicativos isso? No iPhone, principalmente. Você vai fazer um cálculo, tá doido, entrada de um carro ali, só em aplicativo e coisa, é surreal. É isso mesmo. Então, ao invés desse dinheiro tá indo pra futilidade, ele poderia estar indo pra uma carta de consórcio, pro futuro de um filho, podia estar indo pra uma previdência privada, que também vai construir um futuro. Então, eu acho que é um pouco por esse caminho. Nem faria sentido isso, né? As pessoas não saberem, assim, não faz sentido isso, né? Porque se você casou... Sim, depende, né, dos casamentos, do que você está buscando, mas a maior parte deles é uma construção de uma família. Exato. Ou a construção, se não tem filhos, mas de um relacionamento a longo prazo. Então, assim, é uma construção. Então, casamento é isso, né? É uma construção, mas você dividindo a vida com outra pessoa. E aí, pra gente fechar, se pudessem dar um conselho para uma mulher que quer construir essa autoridade, essa relevância em um setor competitivo e predominantemente masculino, qual seria esse único conselho que vocês dariam? Assim, acho que eu vou me basear pela minha própria carreira, então... ter conhecimento técnico, se especializar naquilo que você vai fazer para você ter propriedade e começar, porque assim, muitas vezes a gente tem pressa de evoluir na carreira, mas assim, no meu caso, eu comecei numa área super operacional. Então, assim, foi a área que me deu base, que ali eu aprendi muita coisa. Então, às vezes, você tem que dar alguns passos para trás, né? Para você depois ter muita base e ter força para seguir ali e buscar ali o seu objetivo. Então, assim, mulher, capacidade técnica, então é se aperfeiçoar naquilo que você vai fazer, para que você tenha ali base, você sabe o que você está falando. E, enfim, e aí se posicionar de uma forma profissional, mesmo que às vezes você tenha que ser um pouquinho mais dura, né? Mas acho que faz parte aí para que você tenha ali uma certa autoridade. Infelizmente a gente ainda vive num mundo muito machista e às vezes é preciso. Então eu acho que a mulher, ela sabe quando ela quer, assim, eu sei que o lado às vezes mais doce, feminino, né, ele prevalece, mas infelizmente no ambiente profissional a gente às vezes precisa colocar um pouquinho isso de lado e ser mais firme, né? E claro, tratar todo mundo com respeito, né? Mas se posicionar. Muito bem.
Exatamente. Eu acho que a Ana falou tudo aí, mas eu acho que um ponto também importante a gente nunca deixar de lado nossos valores, nossos princípios, porque com base nisso a gente almeja a gente alcança aquilo que a gente almeja de fato, né? E assim, você ter um objetivo é muito importante. Onde que eu quero chegar, né? Qual que é a minha meta daqui 2, 5, 10, 20 anos? E ali percorrer de forma com muita diligência, com muita seriedade e muita transparência. Que eu acho que quando você faz uma coisa correta, é muito difícil dar errado. Então, assim, se você deposita sua força, sua energia numa coisa e você sabe que você não tá passando a perna em ninguém, que você não tá roubando nada, que você não tá fazendo de forma errada, não tem como dar errado, né? Então, assim como a Ana falou também, poxa, quando eu saí de um banco pra ir montar um negócio, eu dei uns 20 passos pra trás. Eu sabia que eu ia ficar talvez uns bons anos sem receber nada, mas pensando que meu objetivo não era aquele ali. Eu tava no meu objetivo ali de 10 anos. Então, é muito isso, é olhar mais pra frente do que pro hoje e saber que o hoje é só uma construção do que a gente vai alcançar no futuro. E nunca desistir, né? Porque a gente sabe que o caminho é longo, a gente tem vários desafios, só que a persistência, a constância é sempre muito importante pra gente chegar onde a gente quer. Muito bem, gente, que papo rico. Agradecer muito pela presença de vocês, pelo servir de vocês. Pude aprender muito com as duas. E gostaria que vocês deixassem as redes sociais de vocês para quem ainda não conhece, passar a acompanhar e conhecer mais o trabalho de vocês. Legal. Ó, a gente tem as redes, a minha pessoal, que é da Andressa P. Bergamo, @AndressaPerbergamo, e também tem da AVG Capital, que é o escritório, é @AVG Capital. E aí eu tenho da Ana também. Tem o meu Instagram, é o Ana PP Carvalho, _. Perfeito, muito obrigada pelo tempo de vocês. Obrigada a você, Maia, foi muito legal. Ai, que bom. Também super agradeço a oportunidade e estamos aí à disposição quando você achar que a gente vai contribuir em alguma coisa. Não, com certeza. Já vou chamar vocês para dar uma aula financeira lá na comunidade. É um ponto que elas sempre estão precisando. Isso é fato. Eu auxiliando a mulherada a fazer dinheiro, vocês auxiliando a organizar e multiplicar isso cada vez mais. Conte com a gente. Não, pode deixar. Muito obrigada. Obrigada. E agradecer você também do outro lado que está nos assistindo, que ficou até o final. Não esqueça de comentar abaixo um grande insight que você teve com esse episódio, alguma coisa que a gente falou aqui que você com certeza vai implementar, o que você precisava muito ouvir na sua vida. E não esqueça de nos acompanhar nas redes sociais, @MaiaCNTS para me acompanhar e @PontaPodcast para acompanhar o podcast em todas as redes sociais. Estamos lá no YouTube, Spotify, TikTok, tem conteúdo, bastante conteúdo, vários episódios, onde a gente traz diversos assuntos. Então, desde maternidade, hábitos, mentalidade e, obviamente, sobre negócios. Lembrando que nós temos episódios novos toda terça-feira ao meio-dia e nos vemos no próximo. Um beijo, até a próxima. Tchau, tchau.